X, pode começar. Podemos começar. Ok, sinal verde. Então, boa noite a quem está de noite, bom dia a quem está de dia, e aqueles que vão assistir posteriormente também a gravação. Deus abençoe vocês todos. Nós temos aqui uma situação. Todos os domingos temos pessoas novas que estão assistindo essas minhas lives semanais pela primeira vez. Então, se por acaso eu repetir alguma coisa que eu falei anteriormente, olha, não fiquem aborrecidos, não peçam o dinheiro do ingresso de volta, tá tudo bem, tá tudo em família aqui. E sabe lá, se de repente ao responder alguma pergunta eu posso usar aí uma terminologia um pouco diferente, que pode dizer, você falou uma coisa antes, agora explicou um pouco melhor, tomara que explique um pouco melhor, então não há problema nenhum. Capítulos do Vem e Segue-me dessa semana que se inicia, nós vamos estar então estudando Gênesis, capítulos 42 a 50, final do livro de Gênesis. Nós temos, logicamente, logo no início, o relato do reencontro de José com seus irmãos e eventualmente com seu pai, Jacó, Israel. E, como eu costumo dizer todos os domingos, eu não vou abordar todos os detalhes desses capítulos, não. Eu vou apenas fazer algumas observações aqui, mas, como eu sempre digo, as melhores observações são aquelas que vocês vão sentir, por causa do seu estudo pessoal durante essa semana e da influência do poder do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, a respeito das coisas que vão estar lendo. No restante do livro de Gênesis, o que eu acho, e eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo, que é fenomenal, é o exemplo de José. Ele, de fato, ele começa quando ele vê que está com os irmãos dele não o reconhecem, porque ele agora é um adulto, fazia mais de 20 anos que ele o tinha vendido ainda como adolescente lá para os midianitas, não sabiam que os midianitas, nenhum deles sabia o que tinha acontecido com José, eles venderam o José para os midianitas. E não sabia depois o que aconteceu com ele. Então, imaginar que José estava vivo, que agora era vice-governador do Egito, olha, eles não tinham lido a Bíblia ainda. Então, eles não reconheceram José, mas José, lógico, os reconheceu. E foi duro para ele lá fingir que não estava lá com o coração apertado, especialmente conhecendo o irmão caçula dele, filho de Raquel, da mãe dele. Mas ele dá uma canseira nos irmãos dele, tá? Tá bom que depois ele perdoou todo mundo, mas primeiro ele dá uma canseira neles, dá um susto desgraçado neles. Ele manda lá o servo lá botar um cálice dele lá, então botar escondido lá, não sei o que, esteja preso, não sei aquela coisa toda. Então José era de fazer das suas também, tá? Aqui entre nós, era de fazer das suas, mas nós temos que ficar no positivo. É um domingo hoje, então não vamos ficar nas coisas que são positivas, né? Então era aquilo, o perdão dele, me perdoou os irmãos, se abraçaram, se beijaram, aquela coisa toda, e olha, meu pai tá vivo, traz meu pai pra cá, não sei o que, ainda vai ter fome mais alguns anos aí, não sei o que, vem pra cá. E pegaram lá a família toda, e os empregados da família, todo mundo mudou pro Egito. Eu poderia falar alguma coisa sobre imigração aqui, mas eu vou evitar de entrar no assunto hoje. Mas é interessante notar quantas vezes esses personagens bíblicos, incluindo profetas e patriarcas, imigraram. E nessa família de Abraão, imigração é uma coisa muito comum. Abraão imigrou, Jacó imigrou 3 vezes, no caso, que ele, quando estava jurado de morte por Esaú, ele imigrou para Padã Arã, depois imigrou de Padã Arã de volta para Canaã, e agora, já próximo do final da vida dele, migra de Canaã para o Egito.
O Egito era a grande potência econômica e militar naquela região, naquela época. E então José coloca a coisa na perspectiva de que, olha, foi o Senhor que fez isso acontecer, foi o Senhor que me fez vice-governador do Egito para me poder salvar vocês. Uma salvação temporal para a família de Jacó, Israel. Um grande exemplo para nós, porque, olha, o que não falta hoje em dia entre nós é famílias onde existe algum arranca-rabo ali, né, com um membro da família com o outro, pai que brigou com um dos filhos, ou filho que brigou com o pai ou com a mãe, não sei o que, saiu de casa, ou isso, aquilo, irmãos que não se dão, que não falam um com o outro por anos e não sei o que. E olha, uma vez que nós entramos nesse contexto do novo e eterno convênio do casamento, e que estamos então almejando essas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, nós temos que considerar que, olha, para nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, o príncipe da paz, vamos eventualmente ter que fazer as pazes com todo mundo, perdoar todo mundo. Felizmente, as escrituras não dizem que existe um prazo determinado, não há um prazo definido. Mas é algo que precisa ser feito. Agora, vamos ter tempo ainda temos tempo, mas é uma coisa que temos que ter em mente. Olha, eu não posso almejar entrar na glória celestial e, conforme o Senhor declarou em Doutrina e Convênio, ser igual a Ele, se eu realmente não for igual a Ele. E Ele estende perdão para todos. Eu tenho que estender perdão para todos também. Essa é uma das lições indiretas que nós vemos nesses capítulos finais de Gênesis. Observe que, lembra como eu mencionei na semana passada, ao longo das nossas vidas, nós vamos passar por situações que vão ser baseadas ou similares, ou bem distantemente similares a situações que esses profetas e patriarcas da antiguidade passaram. Nós vamos reviver nas nossas próprias vidas algumas das experiências que eles tiveram. Ou seja, as experiências que nós lemos nas Escrituras se tornam protótipos, modelos de coisas que nós vamos, de alguma forma, parecida ou não muito parecida, vivendo nas nossas vidas. E ao vermos como que essas pessoas incorporaram as virtudes, as características, as qualidades de Jesus Cristo, nós vamos saber como fazer o mesmo. E vamos ver também o oposto, as pessoas que se recusaram a fazer isso. Vamos dizer, não, eu tenho que ser diferente. Aquela pessoa lá passou por uma situação parecida com a que eu estou passando, mas eles não quiseram mostrar o discipulado dele em Cristo, que eles queriam agir como Jesus Cristo, quiseram agir diferente. Eu não posso fazer como essas pessoas. Lembrem, no Velho Testamento nós encontramos o bom, o mau e o feio. A ideia é nós nos apegarmos àquilo que é bom e evitarmos o que é mal e aquilo que é feio. Mas essa é a maneira que naquela época, naquela cultura da antiguidade, estamos falando aqui de milhares de anos atrás, é assim que eles ensinavam, dizer, faz isso, não faz aquilo, não, contavam uma história. Eu tenho uma história de um bom e uma história de um ruim. Outra história de um bom, outra história de um ruim. E a mesma coisa que nós vemos no livro de Mórmon. Já falei sobre isso anteriormente, então vou deixar por aqui. Agora, outra coisa importante que temos nesses capítulos são as bênçãos, as profecias que se encontram registradas lá, as quais, felizmente, por causa das revelações que nós temos à nossa disposição hoje em dia, pelo livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, temos um entendimento melhor dessas coisas. Então sabemos, por exemplo, que José fez grandes profecias. Segundo Néfo, capítulo 3,
nós vemos que essas profecias de José foram registradas e faziam parte das placas de latão, aquelas escrituras que a família de Leí possuía e que foi então a base das escrituras dos nefitas por séculos, realmente séculos, eram as escrituras que eles tinham. Então nós vemos que José profetizou sobre um grande vidente, profetizou sobre Cristo e profetizou sobre um grande vidente nos últimos dias, que teria o nome dele e teria o mesmo nome que o pai dele. Interessante, né? E era uma profecia falando justamente de Joseph Smith, José Yusuf, como queira, lá em hebraico, e falando do Yusuf, ou José, Joseph, dos últimos dias. Dá para a gente imaginar a quantidade de luz e verdade adicionais ao que está no Velho Testamento, que deve ter nessas placas de latão. Um dos anjos que ministrou a Nefe, lá em 1 Nefe, disse que era similar ao registro dos judeus, que é a Bíblia, mas que as profecias no livro dos judeus não eram tão numerosas quanto as que estavam nas placas de latão. Fico imaginando se as placas de latão eram mais do que um conjunto de placas, se era 2 ou 3 ou 4. Talvez isso explicasse por que Nefe resolveu trazer Zoram com ele. Quem sabe, para ajudar a carregar as placas. Mas enfim, estou especulando aqui, deixa para lá, apaga isso daí da gravação. Mas bênçãos. Agora nós temos uma pergunta que me é feita com uma certa frequência sobre bênçãos patriarcais. Relembrando aqui, especialmente para aqueles nossos irmãos e irmãs, como nós tivemos acho que 2 semanas atrás, que era um membro recém-batizado, ele estava assistindo a nossa live lá em Moçambique, mas tinha 3 semanas de batismo. E não conhecia ainda a doutrina e convênios, ficava perguntando lá em que página do livro de Mórmon está essa palavra de sabedoria. Então, para benefício daqueles que são ainda recentes, membros recentes na igreja, a bênção patriarcal nada mais é do que uma declaração profética. O ofício de patriarca é um ofício no sacerdócio de Melquisedeque, e a função de um patriarca numa estaca é de pronunciar essas bênçãos patriarcais através do espírito de profecia e de revelação. Há muitos anos que eu comparo a bênção patriarcal como um livro particular do Apocalipse, ou um livro de Apocalipse particular para cada um de nós. A bênção patriarcal pode conter informações a respeito das coisas que o Senhor espera de nós nessa vida, promessas de bênçãos, pode conter algumas orientações, pode conter algumas advertências, talvez, quem sabe, pode conter informações, um tiquinho de informações sobre nossas atividades na existência pré-mortal, antes de nós nascermos aqui na Terra, uma opção de coisa. Não quer dizer que todas as bênçãos patriarcais tenham que ter todos esses elementos. Não é. Volta e meia, uma das perguntas que as pessoas fazem é assim: mas bênção patriarcal não fala nada de casamento. Significa que eu não vou casar? Não. Não, casamento é uma questão pessoal sua, uma decisão pessoal sua, quer dizer, sua com sua namorada, com seu namorado aí, né? Quando encontrar um também. Mas o fato da bênção patriarcal não mencionar casamento, não mencionar uma missão de tempo integral, não quer dizer que você não vai servir, não quer dizer que não vai casar. Não. A bênção patriarcal pode conter essas informações, ou pode não conter essas informações. Tudo bem, não há problema nenhum. Agora, uma coisa que toda bênção patriarcal precisa conter, e isso nos traz então para esses capítulos finais de Gênesis, que é uma declaração da sua linhagem. E é o que está aqui na tela da minha televisão ali, aliás, a televisão da minha mãe, não é nem minha essa televisão aqui. Esse é o diagrama que eu mostrei para vocês antes. E toda bênção patriarcal deve conter, tá, uma declaração de
filiação tribal, ou seja, a qual das tribos de Israel nós pertencemos, ou somos adotados, ou pertence ou é adotado, tanto faz, as bênçãos são as mesmas, tanto faz uma coisa ou outra. Ser descendente de um desses patriarcas bíblicos, ou ser adotado à tribo de um dos patriarcas bíblicos, no frigir dos ovos, é a mesma coisa, tá? Tanto faz. Mas o importante é lembrar isso daqui. Não importa qual a tribo nós pertencemos, o que importa é que as bênçãos são as mesmas, e por isso que eu representei por meio desse sistema hidráulico aqui, uma caixa d'água com três tubulações principais e abastecendo o que a gente chama de um barrilete, ou barrilhete em alguns lugares, 12 torneiras. Então não importa se a pessoa está pegando a água dessa torneira ou dessa outra torneira aqui. A água está vindo do mesmo lugar. E a água aqui, então, eu estou representando, por essa água, eu estou representando as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa filiação tribal essencialmente nos diz através de qual das tribos de Israel, através de qual das 12 tribos, nós vamos receber as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Através de qual das 12 tribos nós vamos ser herdeiros, nós vamos herdar as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, lembre, tudo isso está atrelado a algumas outras coisas. O selamento dos filhos aos pais. Quando uma pessoa é selada a seus pais, ou quando uma pessoa nasce de pais que foram selados no templo, com marido e esposa, por tempo e eternidade, pela autoridade do sacerdócio, essa pessoa se torna uma herdeira das bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. E a bênção patriarcal diz, olha, de fato, você é um herdeiro através dessa tribo, ou como no meu diagrama aqui, através dessa torneira, ou através dessa outra torneira, ou dessa outra torneira aqui. Simplesmente isso. Você é um herdeiro através dessa tribo. Tanto faz ser de uma tribo ou de outra tribo, não vai fazer diferença no fim das contas. Nenhuma tribo é melhor do que outra. Uma pessoa que pertence à tribo de Judá não é melhor do que uma pessoa que pertence à tribo de Azer. Uma pessoa que pertence à tribo de Naftali não é melhor que uma pessoa que pertence à tribo de Efraim. Não tem isso. Outra pergunta que me é feita com uma certa frequência é: eu queria entender melhor a minha tribo, o que está na minha tribo. Olha, as bênçãos são as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, se você for lá no livro de Gênesis e procurar ler o que Jacó profetizou, tá? E que séculos depois, Moisés também ia profetizar, porque Moisés também fez algumas promessas. Moisés, antes de ser trasladado, ele pronunciou bênçãos dele. Então, lá em Deuteronômio, talvez a gente fale sobre isso daqui a alguns meses aí. Quando lemos o idioma, ou o linguajar que Jacó usou nessas bênçãos, é um linguajar extremamente metafórico. Não dá para a gente entender, tá? Por exemplo, Zebulon habitará no porto dos mares, será porto dos navios, seu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom, que a terra era deleitosa, baixou seu ombro a carga e serviu debaixo do tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, que faz cair o seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Se perguntar para mim, o que quer dizer isso? Eu falo, eu sei tanto quanto você, viu? Faça a mínima ideia. Vamos ter que esperar que eles serão lá do outro lado do véu com Jacó e perguntar: Elda Jacó, presidente Jacó, o que você queria dizer com isso daí? Tá? Porque pra gente, olha, podia estar escrito aqui em grego, muito embora tem gente que sabe ler grego, né? Mas podia estar escrito em grego ou em hebraico, dava no mesmo para mim. Então, o que eu normalmente digo, olha, eu não me preocuparia tanto com
com a interpretação disso, daquilo. Olha, receba a sua bênção patriarcal, tá? E pondere sobre as coisas que são escritas na sua bênção patriarcal. Não se preocupe com o que está lá na bênção que Jacó deu para Manassés, ou na bênção que Jacó deu para Benjamim. Não se preocupe com isso, tá? Quando o senhor achar que deve dar maiores informações sobre aquilo, tá bom, pode dar mais informações. No momento, não deu esclarecimento nenhum. Agora lembre, tá, o que está aqui agora nessa foto que está aqui na televisão ali, é através do selamento matrimonial que essas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó são seladas a nós e nosso cônjuge. O selamento dos filhos aos pais nos torna herdeiros das bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. A bênção patriarcal nos diz através de qual das 12 tribos de Israel nós vamos herdar essas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Mas para que essas bênçãos sejam nossas e sejam seladas a nós, não estou exagerando não, volta lá na sala de selamento e presta atenção nas palavras da ordenança, para que essas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó sejam seladas a nós. Nós temos que nos apaixonar por alguém, ver o milagre daquela pessoa se apaixonar por nós e juntos irmos à casa do Senhor e sermos unidos pela autoridade do sacerdócio, pronunciados marido e esposa pela autoridade do sacerdócio. Por isso, mais uma vez, eu repito, por isso falamos tanto em casamento no templo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Não é para ofender as pessoas que estão solteiras, não é para que as pessoas que ainda estão solteiras se sintam minimizadas, que se sintam cidadãos de segunda classe na igreja. Não, nada disso. É só para lembrar e relembrar a centralidade dessas ordenanças e, especialmente, a centralidade do selamento matrimonial. Muitas grandes bênçãos que nós almejamos para a eternidade só podem ser pronunciadas sobre nós naquela ordenança, na sala de selamentos. Nenhuma outra ordenança faz o que aquela ordenança faz. Irmão Martins, e o batismo? O batismo, tá? O batismo nos dá a entrada, o ticket para entrar na glória celestial. Mas para ter o direito de governar e reinar, para receber o direito de governar e reinar na glória celestial, consequentemente ter um reino celestial, esse pronunciamento só nos é dado, só nos é concedido esse pronunciamento na ordenança de selamento matrimonial. Então, aqueles que não encontraram ainda um companheiro eterno, continuem tendo a esperança de encontrar um dia. E se não encontrar nessa vida, continuem tendo a esperança de que, olha, lá do outro lado do véu eu procuro alguém vai me querer. Aqui nessa vida eu não posso casar por esse ou aquele motivo, não sei o que, emocionalmente ou fisicamente, eu não tenho condição, tudo bem, ok. O Senhor, nosso Pai Celestial, é justo. O plano dele é um plano de felicidade. Todos nós temos potencial divino. Pelas leis da genética celestial, todos nós temos potencial de nos tornarmos como o nosso Pai Celestial, como nossa Mãe Celestial. O Evangelho de Jesus Cristo nos é proporcionado para que nós possamos fazer os preparativos iniciais. Eu digo preparativos iniciais porque o profeta Joseph Smith mesmo ensinou que tem muitas outras coisas relativas à nossa exaltação que só podem ser aprendidas no além-túmulo, ele diz, lá no mundo espiritual, que eu costumo chamar de terra pós-mortal. Tem muitas lições que nós temos que aprender fora desse corpo. Mas olha, não fique com pressa de ir para lá não, tá? Tem muita coisa que o Senhor espera da gente aqui nessa terra, então vamos continuar aqui, tá? Muito bem, então eu já falei aqui quase meia hora agora sobre algumas considerações, muitas outras coisas que eu poderia ter falado, mas eu não vou falar de tudo. Além do que, como eu sempre digo, como toda semana eu digo, tem vários outros irmãos e irmãs fazendo lives e podcasts, tem muita coisa boa, mas não esqueçam, tá? Não esqueçam
do que o presidente Oaks ensinou. Comentários eruditos ou autorizados podem nos ajudar na interpretação das escrituras. Nós sustentamos que eles devem ser usados com cautela. Os comentários não substituem as escrituras, tal como um bom livro de receitas não substitui a comida. Quando me refiro a comentários, ele diz, refiro-me a tudo que interpreta as escrituras, desde o comentário abrangente de um livro até a breve interpretação incorporada em uma lição ou artigo, como este que ele estava escrevendo. Um problema com os comentários, o presidente Oaks continuou, é que seus autores, às vezes, se concentram em apenas um significado, excluindo outros, como eu fiz agora. Falei de duas coisinhas ali, e as outras, olha, as outras não vou comentar agora. Como resultado, os comentários, se não forem usados com muito cuidado, podem iluminar o significado escolhido e correto do autor, mas fecham nossos olhos, tá? Fecham nossos olhos e restringem os nossos horizontes, ok? Antólios, aqui, para quem não sabe aquilo que põe no cavalo, tá? Fecham nossos olhos e restringem nossos horizontes a outros significados possíveis. Às vezes, esses outros significados menos óbvios podem ser os mais valiosos e úteis para nós, à medida que procuramos entender nossa própria dispensação e obter respostas para nossas próprias perguntas. É por isso que o ensino do Espírito Santo é um guia melhor para a interpretação das Escrituras do que até mesmo o melhor comentário. Isso foi o presidente Dallin H. Oaks em 1995. 27 anos atrás. Ele escreveu isso num artigo que saiu na revista Ensign da igreja. Então, eu queria só lembrar vocês disso daí. Muito bem. Então, agora, vamos ver o que nossos irmãos e irmãs já estão perguntando aqui. Eu estou vendo, tem uma porção, ler as perguntas aqui. Então, tá aqui, irmão Rafael Viana, pernambucano, lá em Santa Catarina, tá? Que foi o primeiro a chegar aqui no Zoom. Estava no Zoom antes de mim já. Eita, homem apressado. Tá bom, botou aqui, voltando à questão de perdão e discipulado que o senhor abordou, sobre a necessidade de completar o perdão para exaltação. Isso inclui pessoas próximas e não próximas, usando o exemplo do povo ucraniano. Os santos ucranianos que porventura desejarem adentrar a exaltação precisarão perdoar, inclusive o ditador que os infligiu tanta dor? Olha, uma excelente pergunta. Tá? Sabe quem seria uma pessoa ideal para responder isso? Amon, Arão, Omner e Himni, esses 4 irmãos, tá? Seriam excelentes para responder essa pergunta, tá? Porque eles foram lá pregar o evangelho para os lamanitas, que naquela ocasião, há 500 anos vinham jurando os nefitas de morte. E eles foram lá pregar entre os lamanitas, porque eles não queriam que ninguém sofresse a condenação eterna. Eles eram homens que Mormon nos diz, eram homens extremamente vis. Eles diziam que eles, junto com o parceiro dele lá, o compadre deles lá, que era Alma Filho, Mormon chama eles de homens extremamente iníquos e idólatras. Eles detestavam a igreja, faziam de tudo para tirar as pessoas da igreja. E se tornaram grandes missionários, profetas. E quiserem pregar para os lamanitas. Então, olha, ao observar o ministério de Amon, Arão, Omer e Himni, naqueles capítulos que estão lá, especialmente no livro de Alma, você vai saber qual é a resposta para essa pergunta. Observar o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando a igreja enviou víveres, enviou comida para a Alemanha, que estava devastada. Então, por aí você vê que, olha, todos são filhos de Deus. Não esqueça, Jesus Cristo sofreu pelos pecados de Vladimir Putin também. Vladimir Putin vai ter que se arrepender, mas Jesus Cristo sofreu pelos pecados dele. Agora, o
que vai acontecer com ele, tudo isso daí, olha, eu deixo nas mãos do Senhor. Quanto a mim, compete, olha, o que eu posso fazer? Tá? O que eu posso fazer na minha esfera, na minha esfera de ação aqui, que não é muito grande. Eu, pessoalmente, minha família, meus parentes, aqueles a quem eu tenho responsabilidade em qualquer chamado que eu tenha na igreja. É muito fácil eu querer servir alguém que está lá do outro lado do planeta. E às vezes a gente acaba esquecendo de servir alguém que está aqui na casa do lado, que precisa de uma ajudazinha. Tá? Lembre de uma coisa que eu falei aqui, eu espero que não tenha sido mal interpretado. Orem pela Ucrânia, orem pela Ucrânia. Mas olha, não deixa de orar por Petrópolis, não deixa de orar por Tonga, não deixa de orar pela Síria, não deixa de orar por uma porção de outros lugares onde tem milhões de pessoas sofrendo. No Sudão do Sul, na Etiópia, por aí vai. Olha, o que não falta são filhos e filhas de Deus que estão sofrendo grandemente. Tá? Então, muitas vezes, Rafael, nós não podemos fazer tudo. Gostaríamos, mas não podemos fazer tudo. Nós fazemos o que é possível, aquilo que está dentro das nossas possibilidades. O restante deixamos na mão do Senhor. Então, contanto que você esteja pagando o seu dízimo, por exemplo, tá? A igreja já está ajudando. A igreja está ajudando uma porção de lugares pelo mundo afora. Aqueles de nós que podem fazer uma contribuição para o fundo humanitário da igreja, façam o fundo humanitário. Agora, lembra uma coisa que o rei Benjamim ensinou, tá? Com muita sabedoria. Surpresa, né? O rei Benjamim ensinar a coisa com muita sabedoria, né? Surpresa. E deixa eu ver aqui, Osias capítulo 4, versículo 27. Podemos ler até 26, 27, tá? Osias capítulo 4, versículos 26 e 27. Rei Benjamim diz: e agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados dia após dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes, aliviando-lhes os sofrimentos, tanto espiritual como materialmente, conforme as carências deles. Agora olha só o que ele diz: vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. Provavelmente é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Não se exige que um homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. Okay? Então, a gente pode quero ajudar o mundo todo, mas se você for à falência fazendo isso, não vai ajudar o mundo todo, e aí você e sua família vão precisar de ajuda também. Ok? Legal? Ok, my boy? Ok, o menino até dormiu. Eu já botei o primeiro para dormir ali, o filhinho do Rafael Viana que tá ali no Zoom. Já botei teu filho para dormir, daqui a pouco vai ser você, né? Irmão Joimar Sena, as imigrações nas escrituras e na igreja e reino de Deus tão constantes, e lembra da alegoria das oliveiras que está no capítulo 5 do livro de Jacó. E você está correto, mano. Tá? Aquela alegoria do profeta Zenos que Jacó registrou nas placas dele, de fato mostram que o Senhor usa essas migrações e imigrações, para levar a casa de Israel aos 4 cantos da terra. E é isso por isso que Nefe, no final do ministério dele, lá no final primeiro Nefe, antes do final do ministério dele, ele estava se referindo à coligação de Israel, dizendo que Israel seria coligada às suas terras de promissão. Terras, plural, de promissão.
não apenas um lugar, mas muitos lugares, muitas terras prometidas para os israelitas. Então, é isso que nós podemos dizer em relação a essa questão. Irmã Nádia Andrade, é verdade que a mulher, ao casar, ela passa a pertencer à tribo do marido? Adoro o senhor lá, obrigado por explicando. Olha, irmã, se é verdade, eu não sei. Nunca li nada em nenhum manual da igreja, e não me recordo de que nenhum patriarca tenha recebido nenhuma instrução sobre isso. Você pode perguntar ao patriarca da sua estaca se ele recebeu alguma instrução a respeito disso. Eu desconheço. Porque nós sabemos que sim, olha, a mulher ao casar passa a pertencer à família do marido, e o homem ao casar passa a pertencer à família da esposa. E aí morreu Neves. Agora, se fosse o negócio de pertencer à tribo, não pertencer à tribo, como eu disse há meia hora atrás, seja essa tribo ou seja aquela tribo, ambas herdam as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Então as bênçãos são as mesmas. Então, tanto faz, tanto fez. A mulher não ia perder nada, nem o marido ia perder nada. Ok? Grande Torres, um amigo aqui, José Luiz Torres. Vivemos um período de provações. Satanás tem se aproveitado disso. Hoje o perdão tem sido colocado de lado. Os sentimentos têm sido egoístas no casamento. Um lado sempre sofre, tirando a esperança. Olha, diz o ditado antigo que a esperança é a última que morre. E já que a nossa esperança ela é baseada no poder da expiação de Jesus Cristo, para nós, santos dos últimos dias, nem a esperança vai morrer. A esperança nunca vai morrer. Então sempre vamos ter esperança. Sempre vamos poder esperar dias melhores. Dias melhores sempre virão para aqueles que se esforçam por guardar os mandamentos de Deus, tá? E fazem convênios sagrados com Ele na casa dele, na casa do Senhor, no templo. Dias melhores sempre virão. Agora, vamos passar assim durante essa vida por temporadas, tá? Que em inglês se chama de seasons, tá? Como estações do ano, né? Temporadas de provações. Mas olha, vão ter muitos dias, mesmo durante as épocas de provações, vão ter muitos dias que nós vamos ter alegrias, vamos ter satisfação, vamos estar cheios de gratidão. Se não tivermos gratidão pelo fim dos problemas, pelo menos vamos ter gratidão por termos recebido a força necessária para viver mais um dia, para suportar os nossos fardos por mais um dia. E isso é motivo de agradecimento. Quando a gente está lá no fundo do buraco, tá? Quando a gente está lá no fundo do buraco, né? Ou como dizia meu amigo Eduardo Bomi, lá no bico do urubu, tá? A gente tem que agradecer, que olha, estou vivo ainda. Posso estar aqui no fundo do poço, mas estou vivo ainda. E onde há vida, há esperança. E por causa de Jesus Cristo, eu sei que eu vou sair desse buraco. Ok? Eu posso estar no bico do urubu, mas por causa de Jesus Cristo, eu sei que o urubu não vai me comer. Bom, e por aí a gente vai. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Essa analogia com os pioneiros lá que cruzaram as planícies indo lá para o Lago Salgado, olha, é uma analogia que é muito apropriada para muitos de nós aqui. Nós estamos atravessando as nossas planícies também. Estamos enfrentando as tempestades da vida também. Estamos enfrentando ataques de lobos devoradores. O que eu chamo aí os mentirosos, os conspiradores desse mundo aí, e outros homens e mulheres iníquos que querem só destruir, ou destruir a paz, ou destruir democracias, ou destruir economias, ou destruir a vida dos outros para satisfazer o ego deles, seja lá o que for. São os lobos devoradores que estão aí. Mas nós entramos na casa do Senhor, fomos vestidos com poder e autoridade, e temos profetas, videntes e reveladores para nos guiar. São os atalaias, são os espias na torre mais alta, dizendo, olha, o inimigo está lá na frente, quilômetros, eu sei que vocês aí debaixo, no fundo, no pé da torre, não dá para ver, mas nós estamos vendo, e nós vamos guiar vocês para fugir desses inimigos.
para não sofrer os efeitos das conspirações deles, das armadilhas deles. Então somos vestidos com poder e autoridade e temos profetas para nos guiar. Estaremos seguros. Enquanto não estivermos seguindo as orientações dos profetas, guardando os mandamentos de Deus, nós temos a promessa de que vamos estar seguros. E se por acaso não estivermos seguros, o Senhor vai nos abençoar. Tá? O Senhor vai nos abençoar. Martim, o que você está falando? Olha, chega um dia que o Senhor permite que algumas coisas, permite que algumas coisas ruins aconteçam conosco, mas Ele vai nos dar força para sobrepujarmos aquilo. De bom grado, tá? Que é o que está lá em seção 122, mas seção 121, doutrina e convênio. Se suportar de bom grado, o Senhor vai nos exaltar. Ok? Grande Torres, fica firme aí, meu amigo, fica firme. Mas não esqueça, toda tristeza um dia acaba. Toda tristeza um dia acaba. Tá? E outras alegrias vão tomar o lugar daquela tristeza. O Marco Aurélio Lepore, o irmão poderia explicar em palavras simples alguns dos aspectos da bênção patriarcal de José? Olha, irmão, tal como a nossa bênção patriarcal requer inspiração contínua para que nós possamos entender o que está escrito ali, tá? Olha, só José tinha autoridade para receber inspiração sobre certos aspectos da bênção dele. Não cabe a mim, tá, explicar o que está na bênção patriarcal de uma outra pessoa. Tá? Agora, o que nós entendemos de palavras proféticas é o seguinte: elas podem ter múltiplos significados. E promessas proféticas, promessas feitas pelo dom de profecia e de revelação, podem ter múltiplos cumprimentos também. A bênção patriarcal diz que eu vou pregar o evangelho. Já servi missão. Cheque. Não, ainda não. Existem muitas maneiras de pregar o evangelho. Servir uma missão de tempo integral é uma maneira de pregar o evangelho, mas não é a única. Aquilo pode ser cumprido múltiplas vezes ao longo das nossas vidas. Tá? Então, não, eu não vou tratar da bênção de José, da bênção patriarcal de José, tá? Deixa José explicar a bênção dele, tá? E se tiver alguma coisa no linguajar da bênção de José que se pareça com uma coisa que está no texto da sua bênção patriarcal, você tem o direito de perguntar ao Senhor qual é o significado daquilo, não eu. Não é a minha bênção. Lembra, nós não compartilhamos o texto das nossas bênçãos patriarcais com outras pessoas, com exceção de membros próximos, parentes próximos da nossa família imediata, os membros da nossa família imediata, não com nossos bispos, não com nossos melhores amigos, vizinhos, não sei o que, não. Eu costumava ver aqui, quando eu estava servindo como bispo no campus, gente que é lá no púlpito, minha bênção patriarcal diz isso, assim. Reunião sacramental não é lugar para dizer o que é sua bênção patriarcal. Ou conversa entre amigos não é lugar para você dizer o que está na sua bênção patriarcal. Guarde para você aquilo. Se tiver que compartilhar, compartilhe com o cônjuge, com os filhos, com os pais, mas eu já pararia por aí, tá? Eu já pararia por aí. Até hoje, eu nunca pensei no assunto, agora que estamos falando aqui, pensando, será que um dia eu vou compartilhar minha bênção patriarcal com minhas netas? Tenho uma neta agora aí, a Rena, que vai fazer 16 anos. Nunca pensei no assunto. Ela também nunca me perguntou nem nada, né? Mas não sei. E se acontecer a situação, nesse exato momento, hoje, 13 de março de 2022, eu não sei qual seria a minha resposta também. Mas vamos ver. Bom, Bruno Araújo, José foi próspero. Ouvi que o presidente Nelson incentivou os bispos a aprenderem inglês. Procede? Que conselho você daria de sua experiência pessoal que ajudaria os membros dos bispos a aprenderem inglês mais rápido? Curioso, eu desconheço que o presidente Nelson incentivou bispos a aprenderem inglês. Agora, eu sei que ele aprendeu mandarim, chinês mandarim. E aprendeu também a tocar piano. Isso já tinha mais de 60 anos de idade, quando ele fez essas duas coisas.
Agora, não me recordo ele ter dito para ninguém aprender piano, aprender mandarim, ou aprender inglês. Agora, eu já falei isso para algumas pessoas, tá? Ao longo dos anos. Tem pessoas, talvez alguns estejam até assistindo aqui, que me ouviram dizer que, olha, sempre vai ter uma certa vantagem para você falar um segundo idioma. Seja qual for o idioma, seja inglês, francês, alemão, italiano, sei lá o que for, tá? Espanhol, o que for, tá? O idioma que você gostar sempre vai ser vantajoso, tá? Por que o inglês? Não é porque os Estados Unidos é melhor, não é porque o inglês é melhor, não. É porque a maioria, tá? A maior parte dos escritos que nós temos, das publicações que nós temos hoje em dia, ainda está em inglês. E não temos nem tempo, nem verbo suficiente para traduzir aquela maçaroca de coisas que tem lá já. Outra coisa, isso é uma coisa que eu falei, sim, eu pessoalmente, de mim próprio, minha própria ideia, falei a alguns irmãos, disse, olha, se você tiver um dia numa conversa, tá, uma entrevista com um desses profetas, videntes, reveladores, com um desses apóstolos, ele vai se sentir muito mais confortável em abrir o verbo com você, se for só vocês dois naquela sala, sem ter um intérprete ali. O intérprete é uma terceira pessoa. Tá bom que a gente confia que o intérprete não vai falar para ninguém, mas é uma outra pessoa. E a gente não vai querer falar de coisas muito pessoais e profecias quando tiver uma terceira pessoa ali. Eu me lembro de meu pai ter compartilhado comigo certas coisas que ele ouviu de certos apóstolos e ouviu em conversas reservadas, que eram só eles dois. Não teriam falado aquelas coisas para ele, para o meu pai, se tivesse mais uma pessoa ali. Às vezes num elevador, às vezes num corredor de um templo, alguma coisa. Então, sempre existe uma vantagem, tá? Sempre existe uma vantagemzinha numa situação como essa, por exemplo, tá? Agora, o estudo das escrituras está aqui, ó. Vocês têm aí a irmã Inaê Leandro, que deve estar aqui em algum lugar aqui assistindo, ou vai assistir durante a semana, que gosta também de estudar as escrituras em múltiplos idiomas. Essa palavra aqui nesse outro idioma, ela também quer dizer essa outra coisa. No nosso estudo das escrituras, é muito bom. Eu estudo as escrituras não em múltiplos idiomas, mas eu estudo as escrituras em português e inglês. Eu estudo em ambos. De vez em quando eu vou nas publicações aí para ver, escuta, como é que era esse tema aqui, se for no Novo Testamento, como é que era isso daqui em grego ou em aramaico, se for o Velho Testamento, como é que era isso aqui em hebraico. Eu não falo nenhum desses outros idiomas, não conheço nenhum desses outros idiomas, apenas algumas palavras aqui e ali, mas tenho colegas meus aqui mesmo na BYU Havaí, que são experts em hebraico, em grego, em aramaico, em copta, né, o egípcio copta. E eu vou lá e me pergunto para eles, olha, quer dizer isso assim, porque tem esse verbo aqui que era usado dessa forma. Eles me explicam lá. Ok? Irmão Rodolfo, de novo, o artigo sobre os 24 templos do Missouri está no seu website. Não é um artigo, é só uma lista dos nomes. Como eu disse, eu tentei colocar aqui no YouTube, mas não deu. O YouTube limita o número de caracteres, então não dá. E na realidade, são 8 nomes de templos. Que os títulos dos templos é para cada 3 prédios. Você vai ver direitinho como é que é a coisa. Tem uma pergunta vindo aqui, e o divorciado, como fica então sendo membro após o divórcio? É um membro da mesma forma que era antes do divórcio. Um membro da igreja, ativo, espero que seja ativo, fiel, pode ter chamados, pode, se for digno em todos os aspectos, pode entrar
digno de acordo com os aspectos que estão na entrevista de recomendação para o templo, pode entrar no templo, né, continuar frequentando o templo. Divórcio não é pecado. Divórcio não é pecado, ok? E a pessoa não perde a possibilidade de exaltação e vida eterna. Só tem que encontrar um novo companheiro eterno. E é o privilégio que uma pessoa divorciada tem. Uma pessoa divorciada tem o privilégio de escolher um novo companheiro eterno e formar uma nova família. Sem problema nenhum. Dá uma olhada no manual, tá? No manual geral, capítulo 38, tem várias instruções lá com relação a divórcios e cancelamentos e selamentos, tá? E mostra, olha, a vida continua. A vida continua depois do divórcio. O Evangelho de Jesus Cristo não muda para as pessoas porque elas se divorciaram. Não, tudo continua. Continua diferente, temporariamente diferente, porque agora eu não estou mais num casamento, mas eu sou como um membro solteiro, um membro adulto solteiro. Tenho o mesmo direito de participar de reuniões da igreja, frequentar a igreja, atividades, templo, receber as bênçãos divinas. Isso não muda. Deus vai continuar ouvindo minhas orações e tudo. Agora, se o divórcio veio lá porque um cônjuge lá metia a mão lá e embolachava o outro cônjuge, vai ter que ter um arrependimento aí. Se o divórcio veio porque houve um adultério, alguém vai ter que se arrepender aí. Ok? Mas só divórcio, porque teve uma incompatibilidade, nós não conseguimos aí para harmonizar. Isso não afeta a nossa possibilidade de obter bênçãos divinas, acesso a bênçãos divinos e privilégios como membro da igreja. Ok? Bom, Gregório Teixeira, como você é um excelente professor, eu não sei, olha, tem alunos meus aí que discordam disso, tá? Quais dicas e conselhos tem para dar para quem tem dificuldade em estudar, tanto as escrituras como estudos seculares? Olha, irmão, a dificuldade em estudar é um termo meio relativo, tá? Porque o estudo requer realmente esforço, sacrifício, tá? Então, eu não sei, a pessoa primeiro teria que determinar qual é a natureza dessa dificuldade. O que é? Eu sou disléxico. Pois é, eu tento ler, não consigo, as letras embaralham tudo. É dislexia? Bom, existe então terapias hoje em dia e tem profissionais gabaritados para ajudar pessoas que são disléxicas. Se essa é a dificuldade, bom, vamos procurar um profissional que possa ajudar. Se a dificuldade eu tenho dificuldade de concentração. Qual é a natureza dessa dificuldade de concentração? É o que? Eu não me interesso por esses temas, ou tenho talvez um transtorno, né, de déficit de atenção, né, alguma coisa. Se for, existem maneiras de tratar isso também com profissionais gabaritados. Outros motivos, olha, eu não tenho o hábito de estudar, eu não gosto, tenho preguiça. Bom, se for uma coisa, se for preguiça, eu sou, Senhor me ajuda, me dá, pelo poder do Espírito Santo, me dá ânimo para poder estudar. É como você nunca ter comido uma certa coisa e um dia você resolve, tá bom, eu vou experimentar isso daqui. Você experimenta assim, puxa vida, como é gostoso esse negócio aqui, esses anos todos eu não queria comer isso, e olha só como é gostoso. Pode ser isso. Uma vez que a pessoa tome gosto, pode ser. Olha, é o que acontece, por exemplo, olha, um exemplo muito comum. Livro de Mórmon. A gente entra para a igreja, lê o livro de Mórmon. A gente começa, primeiro Nef, segundo Nef, bum, profecias de Isaías. Aí o pessoal, Isaías, primeiro Nef de novo, segundo Nef, bum, Isaías. Aí volta. O que a gente vem sugerindo há décadas, as pessoas seguinte, olha, quando esbarrar ali em Isaías, você está lendo o livro de Mórmon pela primeira vez, esbarrou em Isaías, pula Isaías, pula, vai para o segundo Nef 25 e continua lendo dali até Moroni. Tá? Não é o ideal, mas pelo menos já chegou no final até aquela satisfação, puxa, li o livro de Mórmon até o final. Tá faltando Isaías, mas um dia desse aí eu pego a coisa lá. Tá? Nesse meio tempo, procura pessoas, procura informações e
explicações desses estudiosos, tá, que explicam o que está escrito ali. Os próprios estudiosos não sabem tudo, tá? Mas tem muita coisa já registrada aí, muita coisa já escrita, que, olha, ajuda a gente como o presidente Oaks falou em 1995, né, os comentários eruditos, né, comentários de estudiosos. Se a dificuldade em estudar é porque, olha, eu, sei lá, tô pouco ligando, a gente tem que pensar, escuta, mas peraí, eu tenho amor a Deus, tenho amor ao meu Pai Celestial, tenho amor a Jesus Cristo, então eu deveria pelo menos saber estudar a respeito deles. E ao fazer isso, vai tomar gosto pela coisa. Porque a palavra do Senhor, tá? A palavra do Senhor, quando vem a nós, não apenas pela leitura, pelo estudo, mas pela influência do poder do Espírito Santo, é como o profeta Joseph Smith falou, né? É uma doutrina que tem um gosto bom, tá? Tem um gosto bom. Isso foi uma expressão que ele usou no sermão King Follett, no funeral do irmão King Follett, que foi uma conferência geral da igreja, por sinal. O profeta Joseph Smith, quando ele explicou a doutrina de como Deus se tornou Deus, ele, num ponto do discurso dele, ele disse: essa doutrina tem um gosto bom. Essa doutrina tem um gosto bom. Quando a gente começa a saborear aquele gostinho bom da doutrina, aí a gente não quer parar mais. A gente pode pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu quero aprender. Você quer aprender? Você pode aprender. Então, primeiro tem que determinar qual é a natureza da dificuldade em estudar. Se é uma coisa de uma dificuldade de aprendizado, uma coisa que pode ser diagnosticada, tá, e tratada por um profissional gabaritado, ou se é algum outro motivo de interesse. Eu diria, por exemplo, começa com uma coisa mais simples, mais rápida, por exemplo. Eu nunca li as escrituras. Então, começa com a Pérola de Grande Valor, vai ler rápido. Vai ler rápido, é simples de ler. Aí quando você terminou, puxa, eu terminei Pérola de Grande Valor, legal. Aí lê Doutrina e Convênios, que também dá um linguajar mais simples. E aí, é aquilo. Eu, por exemplo, eu li o Velho Testamento da Bíblia por último. Eu comecei a estudar, quando eu tinha 16 anos de idade, naquele ano, eu tinha 16 anos de idade, 1975, eu li todas as obras padrão, todos os livros canônicos. Mas eu comecei pelo Novo Testamento, e depois fui para o livro de Mórmon, e aí Doutrina e Convênios, e aí Pérola de Grande Valor, e aí por último eu fui para o Velho Testamento da Bíblia. Funcionou para mim. Tá? Eu não sei o que funcionaria para vocês, eu não vou dizer aqui o que é o ideal. Como me perguntam, como é que você estuda? Olha, eu estudo de um jeito que satisfaz o meu cérebro, que é fácil para o meu cérebro. Agora, para o seu cérebro, eu não sei. A gente gosta de estudar lá, deitado, não sei o que, ouvindo uma musiquinha, não sei o que. Outros não. Eu, por exemplo, muitas vezes eu estou aqui nessa cadeira aqui. A maior parte do tempo que eu estou trabalhando, eu trabalho aqui, onde vocês estão vendo agora. Eu vou à universidade, dou minhas aulas, mas eu não fico lá porque tem muita gente lá. Eu sei que muita gente que não está observando lá, garotada lá que não observa muito essa questão do Covid, não sei o que. Sou um sexagenário, diabético, com hipertenso. Então, olha, eu minimizo o número de horas que eu estou lá. Então, eu estou aqui, estou com o meu e-mail funcionando. A maioria das pessoas que me procuram por e-mail mesmo, não vão lá no meu escritório, então eu atendo todo mundo. Então é aquilo, para mim, a maior parte do tempo que eu estou estudando aqui, sentado no computador, lendo aqui. Livros mesmo, assim, eu tenho já há muitos anos que eu não compro tantos livros assim. Tenho sim, de vez em quando compro aí. Todo ano eu compro 2 ou 3 livros, mas muitos eu leio eletronicamente. Agora, isso funciona para mim. Não sei o que vai funcionar para vocês. Então é aquilo, tem outros lá que quer, não, eu tenho que estar tocando o coro do tabernáculo. Tá bom, tudo bem. Para mim, por exemplo, eu não posso ter música. Para mim, eu não consigo me concentrar.
Pode ser coro do tabernáculo, não sei. Se fosse o coral dos anjos do céu lá, talvez fosse diferente ali, mas não sei. Eu não posso, eu não consigo. Eu quero me concentrar naquilo dali, meus pensamentos ali, o texto ali na tela do computador, isso, aquilo, não sei o quê. Eu estou com várias janelas abertas aqui, uma com isso aqui, dicionário, coisa que eu uso muito. São raros os dias em que eu não uso um dicionário. Os dicionários, que é tanto o dicionário em português como o dicionário em inglês, fora o Google Tradutor. Muitas vezes que você escuta, como é que é essa expressão aqui? Porque aí o Google já dá uma porção de opções lá, eu digo, não gostei muito disso daqui, aí volto lá no dicionário em inglês, vou no dicionário em português de novo, não sei o quê, e para a gente poder entender o que está na escritura. Não tem como entender o que está na escritura sem saber o que as palavras querem dizer. Eu fiz um discurso sobre isso em 2020, falando disso. Aquele meu discurso lá, logo antes da pandemia. O terceiro século de uma religião inteligente. Está lá no meu website. Eu disse, olha, não dá. Então, essa é a maneira, como mais uma vez eu digo, é a maneira que funciona para mim. Cada um encontra a maneira que funciona para si. E até descobrir isso, olha, essa é a maneira melhor para mim, para estudar, a maneira mais confortável, eu estou confortável aqui, eu gosto, tá bom, tudo bem. Okay. Não tem, se tiver algum segredo, tá? O segredo está aqui na sua cachola, não está aqui no escritório do irmão Martins, não, tá? É no seu cérebro que está o segredo. E o Senhor quer que nós sejamos bem instruídos, incluindo a doutrina dele. Ele vai ajudar você a encontrar a melhor maneira possível para descobrir esse prazer em estudar. Tá bom. Mercedes Silva de Araújo. Nunca pulei Isaías no livro de Mórmon. Parabéns, irmão. Você é uma das poucas, hein? Você é uma das poucas. Nem eu encarei Isaías da primeira vez, tá? Confesso. Minha culpa, minha máxima culpa. Confesso aqui. Eu pulei, na primeira vez que eu li o livro de Mórmon, eu pulei Isaías. Mas eu não entendo, acho muito difícil ler Isaías em segundo Néfi. Olha, irmã, bem-vindo ao clube, tá? Bem-vindo ao clube. E olha, você não tá sozinha não, viu? Porque olha só o que Néfi escreveu aqui. Segundo Néfi, capítulo 25, versículo 1. Logo depois que ele cita Isaías, agora eu, Néfi, digo algo sobre as palavras que escrevi, que foram proferidas pela boca de Isaías. Pois eis que Isaías disse muitas coisas que para muitos de meu povo eram de difícil compreensão, porque não conhecem o modo de profetizar dos judeus. E, viu só, irmão? Você está em boa companhia, tá? Isaías era difícil para todo mundo. Agora, não esqueça o que o Salvador falou, tá? A respeito de Isaías. Isso é 3º Néfi, capítulo 23. E agora eis que vos digo que deveis examinar estas coisas. Sim, ordeno-vos que examineis estas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías, porque ele certamente falou sobre todas as coisas relativas ao meu povo, que é da casa de Israel. Portanto, é preciso que ele fale também aos gentios. E todas as coisas que ele disse foram e serão cumpridas, de acordo com as palavras que ele disse. Portanto, dá ouvido às minhas palavras. Escrevei as coisas que vos disse, e conforme o tempo e a vontade do Pai chegarão os gentios. O próprio Salvador diz, vocês têm que estudar Isaías. E disse por quê? Ele falou sobre todas as coisas relativas à casa de Israel. E nós somos a casa de Israel. Está lá, recebendo esse patriarcal, dizendo, nós somos dessa tribo ou daquela outra tribo. Isaías falou sobre nós. Por que Isaías é tão complicado? De vez em quando as pessoas falam. Tá bom, tudo bem. Então tá aqui, ó. Jacó, uns 500 anos antes da vinda de Cristo, explicou. Isso é Jacó, capítulo 4. Eis que os judeus eram um povo obstinado, um povo teimoso, desprezaram as palavras claras e mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira que lhes adveio por olharem além do marco, terão que cair.
pois Deus tirou-lhes a sua clareza e entregou-lhes muitas coisas que não podiam entender. Entregou-lhes muitas coisas que não podem entender, porque assim o desejaram. E porque o desejaram, Deus o fez, para que tropecem. Então é aquilo, os judeus da antiguidade queriam uma religião cheia de mistérios, esotérica e não sei o quê, porque os povos aqui, vizinhos, as nações vizinhas, têm umas religiões cheias de mistérios, não sei o quê, do universo, não sei o quê. Então você falou, isso que vocês querem? Tá bom, toma Isaías aqui, ó. Agora lida com ele aí. Toma Ezequiel, agora se vira. Tá aí. Ser grato por ter o livro de Mórmon. A gente tem que agradecer por ter o livro de Mórmon. E é por ter o livro de Mórmon que a gente diz assim, poxa, então, olha, o senhor não está querendo me castigar para me mandando estudar Isaías. Não, ele vai me ajudar. Não esqueça. Lembra que Nefe falou, né? O senhor não dá ordem sem preparar um caminho para que suas ordens possam ser cumpridas. Então, se ele nos ordenou a estudar Isaías, ele vai preparar o caminho para a gente poder entender Isaías. Então aquilo, quando for estudar, olha, senhor, eu estou aqui, vou ler Isaías aqui, me ajuda aqui, senhor, porque... E olha, o milagre acontece. E existem recursos. Existem pessoas aí que leram vários desses comentários eruditos. Tem muitos comentários de estudiosos, muitos deles membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, sobre Isaías. Donald Perry foi um, Kerry Muhlestein é outro e tudo. Olha, Aaron Shade, eu menciono Kerry Muhlestein e Aaron Shade porque foram colegas meus aqui na BYU Havaí e escreveram sobre Isaías também. Matt Bowen é atualmente professor aqui na BYU Havaí também. E são pessoas com quem eu lidei diariamente. Fora os outros lá da BYU em Provo, que eu já faz 25 anos que eu saí de Provo. Então, muitos deles até já estão aposentados e tudo. Mas escreveram livros lá falando sobre Isaías, como interpretar e tudo. E sempre tem alguém escrevendo alguma coisa, mas isso é o que eles achavam naquela época. Nós já fizemos mais pesquisas e agora a gente entende um pouco melhor. E sempre vamos entender um pouco melhor. Existem recursos, irmãos e irmãs. Podemos fazer isso sim. Ok, irmão Fernando Vitorino Pequeno, até onde nós precisamos ser dignos de dar uma bênção em uma pessoa? Olha, irmão, se estiver falando uma bênção do sacerdócio, tá? A nossa definição de dignidade, tá? O nosso padrão de dignidade é determinado pelas perguntas da entrevista para recomendação para o templo. Tá? E você tem essas perguntas disponíveis aí na internet. E essas perguntas, tá, é que determinam o que nós chamamos de dignidade na igreja. Tá? Então, olha, se nós estivermos numa situação de uma emergência, tá? Então ali, olha, a pessoa teve um ataque cardíaco aqui, não sei o que, corre aqui, e só tem aquele portador do sacerdócio Melquisedeque ali para dar uma bênção, e ele tá lá, mas olha, tem uns assuntos aí que não resolvi ainda. Faz uma oração então. O apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, falou: a oração de um justo pode muito. Tá bom, pode ser que a pessoa não esteja tão justo assim, mas pode ser que o justo seja justamente a pessoa que precisa daquela bênção ali. Faz uma oração. Se a pessoa não sentia. Tá? E existem sim situações que diz, olha, eu não estou na minha melhor. Tá bom, você não está se sentindo que está na melhor posição de oficiar no sacerdócio, não faz. Agora, uma coisa que eu aprendi na igreja é que nós temos que estar sempre exercitando o princípio do arrependimento. Porque a gente nunca sabe quando que a gente vai estar numa situação em que vai ser requerido para a gente agir utilizando ou exercitando a autoridade do sacerdócio. Então eu não posso simplesmente viver minha vida sabendo que eu tenho coisas que eu tenho que resolver ainda e não resolver essas coisas. A qualquer momento eu posso ser chamado para dar uma bênção, isso, aquilo.
Então, olha, o que eu diria é isso: se a pessoa sabe que está indigna, de acordo com as perguntas da entrevista de recomendação para o tempo, eu diria, olha, então não oficie, mas se arrependa, e o mais rápido possível essa pessoa deve então se colocar numa posição de dizer, olha, se precisarem de mim eu estou disponível. É isso que eu diria. Sister Gilza Superti: Bênção Patriarcal é uma bússola em minha vida, amo tudo que está registrado, mesmo que eu não entenda o que me está sendo prometido. Com certeza preciso estar preparada, qualificada para receber aqui ou além do véu. Com as suas palavras. De Fátima, corretíssimo. Algumas promessas que estão na nossa Bênção Patriarcal vão continuar sendo nos concedidas depois dessa vida também. A Bênção Patriarcal não é só para essa vida mortal, mas depois também algumas coisas poderão continuar. E não esqueça, como é da mesma forma que o nosso entendimento dos símbolos que nos são apresentados na investidura no templo, nossa interpretação dos símbolos, das instruções que nos são passadas na narrativa da investidura, tal como nossas bênçãos patriarcais, à medida que os anos passam, por causa das nossas experiências na vida, por causa da mudança das nossas circunstâncias na vida, nosso entendimento daqueles símbolos no templo e nossa interpretação das palavras na nossa bênção patriarcal muda. À medida que nossas circunstâncias mudam, nosso entendimento da vida, das coisas da vida, nossas experiências da vida aumenta, também vai aumentar ou aprofundar ou expandir o nosso entendimento do que está na nossa bênção patriarcal e do que está nas ordenanças e simbolismos na casa do Senhor. É uma coisa que nós sempre vamos estar aprendendo delas. Eu recebi minha bênção patriarcal, como alguns de vocês, nos anos 70. Eu recebi em janeiro de 1974. E recebi um complemento em 1980. Para aqueles que são recentes na igreja, se sua bênção patriarcal não declarar qual das tribos de Israel você pertence, você pode pedir um complemento ou um adendo, um complemento da sua bênção patriarcal para você saber qual é a sua tribo. E eu recebi, meus pais também, eu recebi em 1980, meus pais receberam, acho que em 81, 82. Mas o meu entendimento dessa bênção patriarcal hoje, que eu estou aqui cheio de cabelo branco, é bem diferente das coisas que eu achava que entendia quando eu estava ainda lá bonitão, tal, jovenzinho, bonitão, tal, lá, não sei o que Sister Martins se apaixonou por mim, tal, não sei o que. Hoje eu vejo coisas que estão lá, que só, poxa, isso daqui foi escrito para mim como avô. Na época eu não achava que era para mim como avô, eu achava que era para mim como jovem. As circunstâncias da minha vida continuam a mudar e meu entendimento, minha interpretação da minha bênção patriarcal continua a mudar. Não é que o que eu interpretei antes fosse errado, não. Era uma interpretação correta para aquela época da minha vida. A interpretação que eu faço hoje é a interpretação correta para essa época da minha vida. A interpretação que eu fizer daqui a alguns anos vai ser a interpretação correta para aquela época da minha vida. E por assim vai. E por aí vai. Maravilha, obrigado, Sister Superti. Muito bem, então estou vendo aqui, são 10h10 da noite no Brasil e é uma boa hora para eu me despedir de vocês, então. E nós vamos então nos rever no próximo domingo, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Nesse meio tempo, que o Senhor abençoe vocês todos e conceda a vocês a realização dos desejos justos de seus corações. E até uma próxima, então. Tchau, boa noite, ou um bom dia para quem tiver de dia já aí. Até.